Esse é mais um episódio do podcast Meu Lacaniano Favorito, um podcast em que eu trago um pouco das minhas inquietações, das minhas histórias histéricas, mas também de provocações, e é uma dessas a pauta desse nosso episódio de hoje. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Para quem ainda não me segue, me siga, @HumbertoJúnior, pedindo indicações de temas que poderíamos trabalhar aqui nesses episódios do podcast. E entre tantos que apareceram por lá, todos muito interessantes, e eu vou tentar contemplar todos a partir de agora. Apareceu um que me chamou a atenção porque eu escrevi um texto sobre a temática essa semana lá no meu Instagram. A pessoa perguntava mais ou menos assim, se deveria acreditar no inconsciente dela quando isso se tornasse consciente. E aqui a gente abre uma pergunta com diversas camadas teóricas e não. Mas nós vamos partir da teoria para conversar um pouquinho a respeito do que é o inconsciente para a psicanálise. É sempre um problema pensar essa noção de inconsciente porque nós associamos inconsciente a atos que não são pensados, planejados, pré-estabelecidos por nós. Se eu faço alguma coisa, se eu faço alguma merda, ou eu faço alguma coisa que deu merda, eu digo, é inconsciente. Foi inconsciente. Sempre para aludir a uma parte de mim que não pensou em fazer aquilo que estava sendo feito. Eu xinguei alguém, eu disse alguma coisa contra alguém, foi inconsciente. No senso comum, e a psicologia contribui um pouco ainda para isso, a forma como nós compreendemos o inconsciente é muito equivocada, porque ainda na filosofia, e vale lembrar que Freud não descobriu o inconsciente ele já existia, o Freud diz isso. A filosofia inaugurou a noção de inconsciente. O que o Freud inventou foi um método de tratamento e investigação para o inconsciente, mas o inconsciente já estava lá. A nossa interpretação do senso comum é inconsciente todo ato que não foi planejado. Contudo, quando nós chegamos na psicanálise, passando um pouco por Freud, mas já chegando em Lacan vai deixar claro num texto muito bom que eu lhes indico, que é a direção do tratamento e os princípios do seu poder, que o objetivo de uma análise não é tornar consciente o inconsciente. Então nós não fazemos análise para tornar o material inconsciente consciente. O que nós queremos numa análise não é isso. Numa análise lacaniana, nós queremos marcar a posição do sujeito. Mas em suma, Humberto, o que seria o inconsciente? Para o Freud, o inconsciente faz parte da subdivisão do aparelho psíquico, subdividido em consciente, pré-consciente e inconsciente. Para o Freud, a consciência é esse momento atual agora, eu estou aqui com você, então enquanto eu converso com você, certamente você está lembrando, está vindo à sua cabeça alguma coisa, bem aleatória, ou alguma coisa de forma intuitiva, de forma intencional. O pré-consciente seria essa subdivisão do aparelho psíquico, onde estão as memórias que podem ser resgatadas por perguntas. Então eu te pergunto agora, o que é que você comeu no café da manhã? Você vai precisar parar um pouco para lembrar o que comeu. Então isso seria essa subdivisão do aparelho psíquico chamado de pré-consciente. E o inconsciente, tudo aquilo, uma vez recalcado pela consciência, está lá, como se estivesse nas profundezas, estivesse aí em você. Então já em Freud, essa noção de inconsciente e comportamento não planejado já não existe. Quando a gente chega no Lacan, a coisa ainda muda mais um pouco. O Lacan diz que o inconsciente ele tem a estrutura de uma linguagem, ou seja, o inconsciente ele não está dado, ele não existe enquanto ontologia, ele existe para ser tomado. E o que eu quero dizer com isso? O inconsciente ele não existe, né? A gente costuma dizer isso numa perspectiva freudiana. Sonhei é o inconsciente se manifestando. Brinquei eu quero dizer a verdade. Tive um lapso, um ato falho, vou falar na análise porque foi o inconsciente se manifestando. Para o Lacan isso não existe. Para o Lacan, o inconsciente ele só existe enquanto está sendo dito. Ou seja, o inconsciente está aqui enquanto eu falo, está na ponta da língua. Não tem um lugar anatômico onde ele exista. Por isso, e só por isso que
nós não vamos conseguir tornar o material inconsciente consciente. Na perspectiva lacaniana, o inconsciente ele não torna-se consciente ao sujeito. Eu vou lembrar da minha primeira infância, do momento em que o meu pai me abraçou. Então vou trazer para o consciente essa memória. Não tem utilidade. A operação analítica em Lacan, ela diz respeito a uma outra perspectiva. Então, posso confiar no meu inconsciente? Eu acho que a pergunta ela pode ser mais ampla, né? Mais diretiva. Você pode confiar em você? Você confia em como você lida com as coisas, com as suas emoções, com as suas decisões? Essa é uma pergunta que talvez valha ser respondida nessa outra perspectiva, porque o inconsciente ele faz parte de você, né? Ele não é uma instância outra além de você. Ele não é algo em você que te garante ser irresponsável, leviano e escroto no que você faz. O inconsciente é aquilo que nos compõe. São traços de nós mesmos que nós não sabemos a respeito de nós e que evitamos saber. Então essa é a noção de inconsciente. Então se você pode confiar nisso, aí é uma problemática muito pessoal. Mas o inconsciente para Lacan ele está na ponta da língua. Ele tem estrutura de uma linguagem. Ele não é isso que está nas profundezas, no misticismo, nessa coisa meio bonita que a gente pinta na psicanálise e no senso comum. O inconsciente nos compõe. O inconsciente não é o material que não está lembrado, não para o Lacan. O inconsciente tem a estrutura de uma linguagem. Quando se fala, o inconsciente se articula.